só não atrapalha minha aula, beleza? Beleza, então só não atrapalha minha aula. Beleza, vamos começar então. Só não atrapalha minha aula, tá de boa. Então, voltando ao que eu tinha falado anteriormente, os fatos jurídicos originam-se de onde? São os acontecimentos da vida que o direito entende importante regulamentar para fazer com que nós possamos, enquanto estivermos vivendo em coletividade, termos os nossos padrões, serem estabelecidos, os padrões que nós devemos seguir, e assim evitaria-se que houvesse conflitos entre os integrantes, porque o direito já disciplinaria, no caso de determinado conflito, a solução vai ser dada dessa forma, já está previamente estabelecido, e fazer com que cada um se conformasse com aquela situação, ou então, em um segundo momento, em havendo ainda assim esse conflito, essa divergência, o próprio direito, através das suas normas, iria disciplinar a forma de resolução desses conflitos, assegurando a quem deveria ser concedido aquele direito. Então, esses acontecimentos da vida, que o direito entende como importantes, disciplinar, o ato pelo qual, ou o verbo pelo qual nós poderíamos conceituar para explicar essa atividade do direito de disciplinar os acontecimentos da vida é chamado de o verbo juridicizar, ou seja, tornar jurídico, ser regulamentado pelo direito. Então, o fato jurídico nada mais é do que os acontecimentos da vida que o direito, por entender importante, que eles entenderem esses fatos como importantes, ele vai discipliná-los. E assim, estão estabelecidos, essas normas vão ser, então, de observância obrigatória, até porque a característica do direito, que o difere de todos os outros processos de adaptação social, vamos lá, gente, que o difere de todos os outros processos de adaptação social, é o fato de que as suas normas são cogentes, ou seja, as suas normas são de observância obrigatória. Então, tem um brocado no próprio direito que diz: ignorância lege nem excusas. Em outras palavras, diz que é vedado você utilizar como desculpa para descumprir a lei o fato de você desconhecê-la. Exatamente isso. E por isso é que existem, ou é a razão de ser, de existirem os fatos jurídicos. Então, na aula passada, nós basicamente fizemos essa história, viajamos nisso, de acordo com essa evolução da sociedade, e vimos qual seria a razão de ser de falarmos sobre os fatos jurídicos. Ou seja, são aqueles acontecimentos da vida, mais uma vez enfatizando, que o direito entende como salutar, disciplinar. Esses fatos, quando são disciplinados, o que acontece? Ele vai também produzir consequências no campo do direito, consequências jurídicas. E, na verdade, o objeto de estudo nosso ao longo desse semestre vai ser, primeiro, identificar esses fatos jurídicos e depois, que é o mais importante de tudo, identificarmos e estudarmos as consequências jurídicas provenientes daquele fato. É o que nós havíamos falado quando nós conversamos, tinha um colega, o próprio Israel, que estava cooperando na aula, quando a gente viu aqueles passos para que sejam produzidas as consequências jurídicas. Primeiro, é preciso que o acontecimento da vida seja previsto no direito, nas normas do direito. Segundo, é preciso que esse fato da vida previsto no direito, hipoteticamente, se concretize no campo prático, ou seja, que eu faça aquela conduta, que eu realize aquela conduta. É preciso que eu analise se, de fato, aquela conduta está em consonância com aquela hipótese de dissidência, ou seja, com aquela previsão normativa, porque, em havendo essa consonância, é chamado de incidência, vai operar incidência ou subsunção do fato, ou seja, do acontecimento à previsão legal, e, portanto, aí vão poder ser produzidas as consequências jurídicas decorrentes daquele acontecimento. E nós vimos quais eram essas consequências jurídicas na parte final da nossa aula, que era a aquisição do direito, a modificação do direito, a extinção do direito e a defesa do direito, que são as suas consequências jurídicas daquele acontecimento. E aí, só para que, antes da gente começar, e aí nós terminamos a aula justamente falando sobre aquela questão da classificação. Temos os fatos jurídicos.
que seriam todos aqueles acontecimentos que foram previstos pelo direito. Beleza. Mas esses acontecimentos, eles se diferenciam entre si de acordo com as exigências previstas na própria lei, em categorias diferentes. Então, eles vão se diferenciar em categorias diferentes a partir do quê? Das exigências da lei. De que forma, Daniel? Olha só, vou explicar para vocês mais lá na frente, mas só para vocês entenderem. Estamos aí em época do imposto de renda. Está chegando a hora, né, do leão dar a mordida. Ou quem sabe, para umas outras pessoas sortudas, do leão devolver aquilo que ele se apoderou de forma injusta. Infelizmente, não é o meu caso. Eu sempre pago mais, sempre tenho que completar. Então, quando vai chegando esse período, eu já fico depressivo porque é mais despesa para eu ter que pagar. Outras pessoas veem isso como motivo de alegria, né? Principalmente quem tem muitos filhos, quem tem plano de saúde, despesa com educação, né? Então, pode colocar lá para ser abatido no imposto de renda. Quem sabe aquilo ali que foi retido na fonte, que a maioria de vocês devem ser empregados, né? Empregados no sentido de que são trabalhadores que têm a sua carteira assinada e, portanto, têm aqueles descontos na fonte. Então, vocês vão ter a oportunidade de reaver aqueles descontos a maiores que, porventura, tenham sido feitos para vocês. Mas, só para vocês terem a ideia, como eu estava dizendo, que o que vai diferenciar, e agora vai ser o objeto do nosso estudo, das categorias dos fatos jurídicos, o que vai diferenciar entre elas é o quê? As exigências da lei para que, as exigências da lei no momento em que há a juridicização daquele acontecimento. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, inclusive pegando o gancho do imposto de renda. Olha só, existe aquela questão da... Não sou muito bom nessa parte, né, de tributário, mas nem também na área de contabilidade, mas vamos supor que existem alíquotas diferenciadas. Na verdade, isso aí eu sei. Sei que a maior de todas é 27,5%. Mas existem outras alíquotas menores. Na verdade, vamos supor, não sei. Mas me diga aí quem é que é da área. 22 já? Não era só 17. Então vamos lá, 22,5%. 17, mas aqui já é o suficiente para eu ilustrar o que eu quero mostrar para vocês. Nós vamos ver o quê? Oi. Rapaz, mas é porque aqui é só colocar o número. Mas tudo bem, a gente troca, sem problema. Eu tenho. É porque eu escrevo tanto que aqui às vezes tem dificuldade de reposição de piloto. E aí eu tento só colocar o preço nas informações principais. Nas outras a gente usa verde, só para gastar o que tem ainda faltando, mas não tem problema não. Vamos lá. Então, 27,5%, 22,5% e 17%. Então, o que acontece? E aí é que eu quero que vocês prestem atenção para a situação que acontece hoje, que vocês podem utilizar para apreenderem o raciocínio que nós vamos falar a partir de agora. Olha só. Existe uma norma dizendo que, se você aferir, hipoteticamente, vamos supor, se você recebe mensalmente 10 mil reais, você vai ter que pagar imposto de renda, não é verdade? Vai. Mas o percentual do seu imposto de renda, ou seja, o valor, o percentual que vai ser retido, vai ser de 27,5% sobre os 10 mil. Beleza? Mas se eu recebo 3 mil, ou não, vamos botar menos, se eu recebo 7 mil, é porque eu não sei, é melhor só duas ali, não tem problema. Se eu recebo 5 mil, hipoteticamente, eu vou pagar imposto de renda por mês? Não. Mas será, e aí se não for, que me perdoem os contabilistas, nós vamos colocar como sendo. Mas será que eu vou pagar o mesmo percentual que vai pagar o cara que recebe 10 mil? Ainda bem que vocês cooperaram comigo. Me faltou o cara dizer, não, professor, mas de acordo com a resolução tal do Ministério da Fazenda, da Receita Federal, o valor é tanto. Não. Então, para o exemplo, não. Então, significa o quê? Olha só. Ele vai pagar o imposto de renda? Vai. Mas ele vai pagar o mesmo percentual, vai ser descontado dele o mesmo percentual do que o cara que recebe 10? Não. Por quê, Daniel? Porque existe uma lei. A lei vai disciplinar e estabelece, ó, para o desconto de 22,5%,
é preciso que a pessoa receba de, vamos supor, de 3.000 até 5. 3.000 até 5. Então, se a pessoa se encaixar nessa situação, só vai ser descontado 22,5. Se a pessoa receber de 5.001 até 10.000, vai ser descontado 27,5%. Ou seja, para essas duas situações, o que é que nós observamos? Ó, tem disciplina jurídica, não tem? Não tem uma previsão normativa? Existe. Mas essa previsão normativa vai ser a mesma? Vai ser a mesma? Não, vai ser diferente. Essa lei, vamos supor, só para facilitar para vocês, se fosse o caso, a lei A é essa, e aqui seria a lei B, o artigo 1º, melhor dizendo, da lei A, e aqui o artigo 2º da lei A. Então, o que acontece? Para aquela situação, para o cara que recebe 5.000, vai se aplicar o artigo 2º, porque existe uma previsão específica para essa situação no artigo 2º. Para o cara que recebe 10.000 ou mais de 5.001 reais, vai ser aplicado o artigo 1º. Por quê? Porque existe uma norma específica para essa situação. Entenderam essa parte? Ou seja, existem normas específicas, exigências específicas para cada tipo de norma, para cada tipo de previsão normativa. Isso aplica-se também, se a gente fosse colocar, como eu tinha dito também um pouco falando na aula passada, quando a gente viu, ó, se eu tenho um motorhome, eu pagaria o IPTU sobre isso? A gente viu que não. Por quê? Porque o IPTU incide sobre a propriedade territorial urbana, propriedade sobre imóveis. Aquilo ali, o motorhome, não é imóvel. Então, eu não pagaria o IPTU por quê? Porque a minha situação fática não se encaixaria na previsão normativa, na hipótese de incidência. E aí, a galera que é tributarista, não haveria a situação chamada do fato gerador. Por quê? Porque o acontecimento da vida não se encaixou àquela hipótese de incidência normativa disciplinada anteriormente, ou seja, não houve a incidência, não houve o quê? A subsunção do fato à norma. Beleza. Sobre isso, nós já havíamos falado na aula anterior. Mas, caminhando de acordo com esse raciocínio, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Beleza. Existem situações que são previstas na lei, ou seja, para que possam ser produzidos efeitos jurídicos, necessariamente é preciso que haja o quê? Previsão normativa anterior. Por quê? Porque essa situação, essa previsão, que vai fazer com que aquele acontecimento da vida, além de produzir os efeitos naturais, ele produz os efeitos jurídicos. Efeitos jurídicos só vão poder ser produzidos pelos fatos jurídicos, que por sua vez são aqueles acontecimentos que são produzidos, né, ou que foram juridicizados, que foram disciplinados pelo direito. Dando essa volta, então o que é que a gente chega em qual situação? Olha só. Como eu disse, existem, né, várias previsões normativas. E para cada uma delas, a lei estabelece requisitos específicos. E, a partir daí, porque existem requisitos específicos, ou seja, para que seja produzida determinada consequência jurídica, para que seja produzida, por exemplo, a consequência jurídica da aquisição, é preciso que seja observado determinados requisitos. Para a produção do efeito jurídico de uma modificação, é preciso que sejam observados outros requisitos. Então, o que acontece? Por essa lógica, em que existem várias leis que apresentam requisitos diferentes para que sejam produzidas consequências jurídicas, a nossa doutrina fez o quê? Achou por bem dividir esses fatos jurídicos em categorias. E o que seriam, então, Daniel, essas categorias dos fatos jurídicos que nós vamos estudar a partir de agora? Na verdade, essas categorias seriam, aplicando esse raciocínio que nós havíamos falado anteriormente, seriam o quê? Para determinado tipo de categoria, a lei faz apenas a exigência de determinados requisitos. Então, todos aqueles acontecimentos juridicizados que a lei só exige determinados requisitos, vai se amoldar a categoria A.
para toda aquela gama de acontecimentos que a lei exige, e aí até para ficar mais fácil, por exemplo, sem entrarmos em detalhes, mas vamos colocar requisito 1, requisito 2, depois requisito 1, requisito 2, requisito 1, requisito 3, requisito 4, requisito 5, requisito 7. Hipoteticamente, só para vocês terem essa noção, para a razão de ser de termos as categorias e da forma pela qual elas são divididas. Então, olha só, para vocês entenderem. Tem uma determinada lei que exige, para que nessa lei, exige-se que para a produção de determinadas consequências, seria necessário apenas produzir ou ser observados esses dois requisitos. Ou seja, o campo fático, no mundo da vida, no mundo natural, era preciso que apenas acontecessem esses dois requisitos para que aquela consequência jurídica prevista na lei se concretizasse. Sendo assim, o que é que a nossa doutrina fez? Vamos reunir, então, todos os acontecimentos que a lei exige apenas esses requisitos para que possa haver a produção das consequências jurídicas em uma categoria. Categoria 1. Mas também a lei exige que para determinadas outras consequências é preciso que sejam observados outros requisitos. Requisitos 6, 3 e 4. Oi? Tentamos ouvir, né? Vamos lá, ver como é que a gente pode fazer, tentar ficar mais zoado isso. Então, olha só. Voltando para vocês, então. Para que haja esse requisito, ou seja, houve a previsão legal. Tem uma previsão legal. Se não tivesse previsão legal, não ia ser fato jurídico. Beleza. Mas, em determinadas situações, a lei diz, para que seja produzida essa consequência, ou determinada gama de consequências, basta que sejam observados ou que aquele acontecimento da vida preencha dois requisitos, requisito 1 e 2. Então, para todos aqueles fatos da vida em que só será necessário o preenchimento desses dois requisitos, a gente vai colocar como categoria 1 para fim de sistematizar. Mas a gente sabe que a lei exige para que sejam produzidas outros tipos de consequências jurídicas ou consequências jurídicas em outras situações, que é preciso que seja observado o requisito 6, requisito 3, requisito 4. Aí o que é que o código fez, o doutrinador fez? Vamos sistematizar, então, todos aqueles acontecimentos que tiverem entre si a peculiaridade de que para produzir consequência jurídica seja necessário que sejam preenchidos todos esses requisitos, a gente vai colocar a categoria 2. Categoria 3, esse mesmo raciocínio. Então, ao falarmos, ou quando nós formos falar sobre categoria dos fatos jurídicos, primeira coisa que vocês têm que levar em mente, se são fatos jurídicos, significa que existe previsão na lei para esses acontecimentos. Mas então, Daniel, por que existe a categoria fato jurídico em sentido estrito, fato jurídico em sentido amplo, ato jurídico em sentido estrito, negócio jurídico? Por que existem todas essas categorias? Foi uma opção com objetivo, uma opção da doutrina com o objetivo de quê? De sistematizar. Olha só, se não é mais lógico se fazer isso. Se eu não tivesse sistematizado, o que é que eu ia fazer? Eu ia estudar esse acontecimento 1, qualquer acontecimento. Um outro acontecimento 2, que tivesse também como esses dois, a exigência apenas desses dois requisitos, eu ia ter que estudar individualmente. Olha o tempo que eu ia perder, que eu ia ter que fazer um estudo de acontecimento por acontecimento. Então, por questão de praticidade, o que é que o código fez e a doutrina fez? Melhor dizendo, a doutrina. Ela chegou e fez da seguinte forma, eu vou disciplinar em categorias e dizer, todos aqueles acontecimentos jurídicos em que vai ser necessária a observância desses dois requisitos, eu vou dar o mesmo tratamento. Oi. Não, veja só, na verdade, não quer dizer, aí pode ser que eu tenha me expressado mal, não quer dizer que essas consequências sejam diferentes entre si. Não, pode ser, mas na verdade seria o quê? Pode ser as mesmas, porque nós vimos que consequência vai ser o quê? Aquisição, modificação, extinção, defesa e assim sucessivamente. Mas na verdade, o que é que seria que diferenciaria?
Ó, aquela consequência específica, para que ela aconteça, é preciso que seja observado isso aqui. Para aquela consequência específica. Para aquela outra consequência específica, é preciso que seja observado essas duas situações. Vou te dar um exemplo para você ver como a consequência é a mesma, pouco importante o fato que vai gerar essa consequência. E depois a gente volta para a questão da própria situação das categorias. Olha só, se meu pai falecer, espero que não aconteça, batendo na madeira, o que acontece? Automaticamente, para mim, vai acontecer o quê? Se eu sou herdeiro dele. Me diga aí. Sim, mas me fale de acordo com as consequências. Qual vai ser a consequência? Para mim. Qual vai ser? Aquisição, modificação, extinção, defesa, o quê? Eu vou adquirir o direito, na verdade, em razão de quê? De ter acontecido aquele evento morte do meu pai. Pode ter adquirido o direito. Beleza. Se eu compro o seu carro, quando é efetivada a compra, qual o efeito jurídico vai ser produzido para mim? Se não, aquisição, mas principalmente aquisição, a princípio. Entendeu? Porque, na verdade, vai sair o quê? Modificação, a princípio, seria o quê? Já existe uma relação jurídica entre pessoas. Sai uma pessoa e entra outra. Então, na relação jurídica entre as pessoas, ou seja, vai continuar existindo aquela relação jurídica, aquele vínculo. Nesse caso da compra e venda, olha só, Daniel, seu nome? Arlo. Está Daniel e Arlo aqui. O que acontece? Por meio desse negócio jurídico que a gente vai estudar, o que vai acontecer? Arlo vai transferir o carro dele para mim. Depois que ele me entregar, vai continuar existindo a relação jurídica? Entre mim e Arlo? Não, está mexido. Então, o que acontece? Vai conversar. Então, para mim, na verdade, aconteceu o quê? Através dessa relação jurídica, aconteceu o quê? A aquisição. Se, na verdade, fosse o contrário, aí seria uma situação de modificação. Eu tinha firmado esse contrato com o Arno. Mas depois eu desisti e disse assim, eu vou passar essa opção para a Cláudia. Você aceita, Cláudia? Aceito. Antes ainda de efetivar a compra. O que acontece? Sai Daniel, entra a Cláudia. Aí houve uma modificação. Entendeu? Sim. Sim, mas olha só, aí a pergunta é, para mim, houve o quê? É isso que eu estou perguntando. Para mim, houve o quê? Para mim, para Daniel, houve o quê? Aquisição. Então, só para você ter ideia, e voltando, teve essa aquisição. Quando aconteceu essa aquisição, o que acontece? Ó, foram acontecimentos de categorias diferentes, mas que foram produzidas as mesmas consequências. Então, o que a gente vai estudar a partir de agora? Ó, vamos ver quais categorias o nosso legislador, o nosso doutrinador, os nossos doutrinadores separaram e levando em consideração o que vai diferenciar uma categoria da outra. As consequências que ela vai produzir? Não. Porque, como a gente acabou de ver, ó, pode ser produzida aquisição nessa categoria ou nessa. Não seria isso. O que vai diferenciar, na verdade, uma categoria da outra são o quê? As exigências da lei em relação ao fato natural. Olha só, voltando ao que a gente estudou na aula passada. Para que seja produzida a consequência jurídica, é preciso que seja observado aqueles três. É preciso que seja observado aqueles três passos: previsão, concretização e correlação, ou seja, que haja incidência. Precisa que seja observado esses três elementos. Então, o que é que nós podemos falar a partir daí? Previsão, concretização, ou seja, no campo da vida eu pratico esse fato, e depois existe a incidência. Então, o que acontece? O que vai diferenciar uma coisa da outra, uma categoria da outra? São o quê? Questão da previsão. Dos requisitos que são exigidos na lei quando há previsão normativa daquela situação. Então, o que vai diferenciar uma categoria da outra são o quê? Os requisitos. Quando a gente for falar, exemplificar, vai ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Mas o que eu acho? Eu, enquanto professor, penso da seguinte forma: eu tenho que informar e ensinar vocês primeiro sobre o campo teórico, para que na hora da prática, exemplificando, fique mais fácil. Porque às vezes você pode chegar e dizer assim, ó, você precisa de interferência humana, não é fato jurídico. Pô, beleza.
isso aí é consequência, isso aí é um exemplo. Mas eu acho que a gente não estuda a partir de exemplos. A gente estuda a partir do conhecimento teórico, para depois facilitar e aprofundar, melhor dizendo, e fixar aquele conhecimento teórico a partir dos exemplos. Então, o que a gente tem que ver? O que vai diferenciar uma categoria da outra? Nessa etapa aqui que a gente viu, para que o fato possa produzir as suas consequências jurídicas, o que vai diferenciar são os requisitos. Ou seja, a lei, para determinado tipo de categoria dos fatos jurídicos, faz determinadas exigências. Já para outros tipos de categoria, ele faz outras exigências. Para outro tipo de categoria, ele faz outras exigências. Então, o que é que vai diferenciar essas categorias? As exigências da lei, as exigências legais relacionadas a cada uma dessas categorias. E qual é a razão de ser, voltando ao que a gente estava falando, qual é a razão de ser de nós termos essas categorias? É como eu disse, questão pragmática, questão de economicidade. Por quê? Porque se eu não tivesse reunido categorias, na verdade eu ia ter que fazer uma análise individualizada de cada acontecimento. Olha só, acontecimento 1 tem esses requisitos, vai produzir, então, essas consequências. Acontecimento 2, também a mesma coisa. Então, o que é que o doutrinador fez? Ó, ao invés de eu tratar especificadamente um e outro, é melhor reunir em grupos e dizer, ó, todos esses grupos, ou todos esses acontecimentos, que a lei faz esse tipo de exigência, eu vou reunir nesse grupo. E aí, tudo que eu falar desse grupo vai aplicar a todos os acontecimentos que estão nele inseridos. É uma questão, inclusive, de praticidade. A razão de ser de haver separação em categorias dos fatos jurídicos, para evitar que você faça uma análise individualizada de cada acontecimento. E aí, o que é que você faz? Para cada acontecimento que reunir esses requisitos, tudo aquilo que eu falar vai se aplicar a todos eles. Você não vai precisar falar dele, depois falo dele, e assim sucessivamente. Por questão de praticidade, que há a questão da divisão em categorias dos fatos jurídicos. Mas, sempre dizendo que o que é que vai fazer com que eles se integrem ou se insiram nessa categoria e não nessa, são o quê? Os requisitos que a lei exige para a concretização e, consequentemente, para que sejam produzidas consequências jurídicas. É isso que nós temos que falar inicialmente. A partir daí, então, vamos começar a fazer a análise, vamos começar a estudar, então, cada um desses acontecimentos, cada uma dessas categorias as quais doutrinariamente foram divididos os fatos jurídicos. A primeira delas diz respeito ao fato jurídico em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito, como eu disse, a partir de agora, até porque minha letra não é tão bonita, então, para não prejudicar a visão de vocês, a gente vai fazer o quê? Abreviaturas. Então, FJ, fato jurídico, aí você vai dizer, em sentido estrito, mas vem cá, então por que tem dois S? Porque no latim, toda vez que nós utilizamos a expressão sentido estrito, ou seja, que dá uma ideia de restrição, que dá uma ideia de limitação, é utilizada a expressão em latim stricto sensu. E toda vez que nós queremos fazer uma ampliação, ou seja, ampliar o conteúdo, ampliar o sentido, nós fazemos a situação chamada lato sensu. Então, utilizando essa expressão latina, o que é que nós falamos? Fato jurídico stricto sensu, ou fato jurídico em sentido estrito. Quer dizer o que, na verdade, Daniel? São todos aqueles fatos jurídicos interpretados estritivamente. Ou seja, na verdade, quando nós falamos, então, consequentemente, fato jurídico, aqui o que eu quero dizer são o quê? São os fatos jurídicos lato sensu. Em que temos como categoria, uma dessas categorias, o fato jurídico em sentido estrito. Então, caminhando, vamos chegar agora nessa categoria especificadamente. Vamos lá, gente? Oi? Eu nem falei ainda. Não falei nada. Não falei nenhum. Eu nem comecei. Oi? Não, eu falei que estricto sensu da noção de estrito. Aqui, lá, eu não falei nada. Não falei com você não.
Calma, a gente vai chegar lá. Então, já que a colega pediu, vamos falar sim agora sobre o conceito do fato jurídico em sentido estrito. Vamos lá, gente? Qual seria esse conceito? Seria, como eu disse, todos os acontecimentos da natureza. Calma. São todos os acontecimentos da natureza, vírgula, até para ratificar, diferenciar das outras categorias, para os quais não se exige conduta humana, que são disciplinados pelo direito e, portanto, desprovidos de conduta humana, que são disciplinados pelo direito e, portanto, produzem consequências jurídicas. O que eu quero dizer com isso, Daniel? Existem determinados acontecimentos que a lei faz referência, prevê, mas na hipótese de dissidência, ou seja, na previsão legal, ela não exige que essa conduta, que esse acontecimento tenha sido causado, ou que tenha, para esse acontecimento, que tenha havido contribuição humana. Não tem nada a ver com vontade. Exatamente. Não, mas olha só, é mais além que isso. Independe da conduta humana em si. Que a gente vai ver que na categoria daqui, seria uma categoria que precisaria da conduta, mas não precisaria que essa conduta fosse voluntária. Aí independeria da vontade humana nesse sentido técnico. Aqui, na verdade, depende, inclusive, da conduta humana. Aqui que depende da vontade, aqui depende da conduta. Ou seja, o que eu quero dizer, tem determinados acontecimentos que podem produzir suas consequências, que são previstos na lei, que podem produzir aquelas consequências que nós estudamos, aquisição, pode gerar aquisição, extinção, sem que, para isso, necessariamente, tenha que ter havido uma conduta humana. Vem cá, Daniel, sem que tenha havido, mas significa que necessariamente não pode ter? Pode ter, mas não é necessário que tenha. Guarde bem isso aí, porque a gente vai voltar logo mais. Ou seja, aqui, como eu disse, acontecimento da natureza que é desprovido de conduta humana. Ou seja, para que seja fato jurídico em sentido estrito, verdadeiro ou falso, é preciso que haja conduta humana, verdadeiro ou falso? Falso. Agora, olha só. Olha outra pergunta que pode vir capciosa, maliciosa e pode derrubar vocês. Pode existir um fato jurídico em sentido estrito que tenha sido causado ou originado por uma conduta humana, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha só. Pode, mas não quer dizer que necessariamente precise ser humano. Entenderam? Então, olha só, voltando. Então, Daniel, me diga um exemplo aí de um acontecimento da natureza que pode repercutir e produzir consequências jurídicas porque foram previamente estabelecidas na lei. Eu acho que já falei com vocês na aula passada. Vem cá, a gente está normal aqui em casa, vamos supor que a gente morava, eu acho que é o nome daquela cidade de Fukushima, né? Lá no Japão. E aí, eu tinha uma casa, você tinha um carro, não sei o que, aquele tsunami, que levou minha casa, levou seu carro, levou sua casa, enfim. O que aconteceu na minha relação jurídica que eu tinha? Eu era dono de uma casa que o tsunami levou. O que aconteceu comigo? Qual foi a consequência que eu experimentei? Olha só, a gente já estudou e tem que dar a resposta técnica. Qual foi a consequência jurídica produzida pelo tsunami? Extinção do meu direito de propriedade da casa, do seu direito de propriedade sobre o carro e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Aí eu pergunto para vocês, para que essa consequência tenha sido produzida, foi preciso que houvesse interferência humana? Foi um fato da natureza. Ou seja, o que eu quero dizer? Toda vez que nós estamos falando dessa categoria,
ela, para que possam, aqueles acontecimentos que se encaixarem nessa categoria, para que ele possa produzir as consequências jurídicas, não é necessário, preste atenção, não é necessário que haja conduta humana. Mas pode ser, Daniel, pode, mas isso não vai interferir o quê? Na disposição do requisito. E aí foi o que o colega até falou. O nascimento, a morte, são chamados acontecimentos da natureza que podem ser propiciados, agravados, antecipados por condutas humanas. Mas o fato de ter havido uma conduta humana não vai afastar, não vai tirar esse acontecimento dessa categoria de fato jurídico no sentido estrito. Por isso que eu vou dar como exemplo para vocês. Aí vocês vão me dizer. O cara tinha 99 anos e, bem vividos, depois de um tempo, queria curtir o último carnaval da vida dele, curtiu, aproveitou pra caramba e depois morreu. Aí eu me pergunto, essa morte vai produzir, nós vimos, se ele tiver herdeiro, vai produzir consequências jurídicas para os herdeiros que vão adquirir aqueles direitos que ele morreu anteriormente era titular, mas eu me pergunto, foi a morte, essa morte foi natural. Essa morte pode se encaixar em qual categoria? Fato jurídico, é um fato da natureza. Mas nesse mesmo exemplo, essa mesma pessoa, ao invés de ter morrido de morte morrida, como diz o pessoal do interior, morreu de morte matada, foi assassinado. Aí ele pergunta, qual a categoria desse acontecimento? Me digam aí. Como aí, rapaz, se você chegou atrasado, Gabriel, é o quê? Ato jurídico? Mas veja só, qual é o acontecimento que está sendo disciplinado? Morte. Morte. Conceito de fato jurídico em sentido estrito é o quê? Todo acontecimento que não é necessário que haja conduta humana. Ou seja, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas o acontecimento não vai ser a morte. Vai, esse acontecimento ocorreu. Pouco importa o que causou esse acontecimento. Se for uma situação da natureza, se for um desastre, se ele foi assassinado. O acontecimento é o quê? A morte. O que é que o Código de Disciplina? A morte. O evento, morte. Esse evento morte pode ter sido gerado, ocasionado por uma situação da natureza, por uma conduta humana. Pode. Mas isso vai diferenciar, isso vai deixar de ser morte? Não. E a categoria, e esse acontecimento morte, aí é a grande pergunta. Para que ele ocorra, necessariamente eu preciso que haja conduta humana? Não. Se não é preciso, para que a morte ocorra, o evento morte ocorra, necessariamente não é preciso que exista a conduta humana. Se houve esse evento morte, mas ele foi causado por uma conduta humana, ou foi a causa dele, a origem dele, foi a conduta humana, isso vai poder afastá-lo dessa categoria e colocar em outra? Me diga isso, Gabriel. Não. Entenderam? Por que, Daniel, você falar isso? Velho, vocês vão pensar que é mentira, mas eu coloco sempre prova. A primeira prova de vocês é assim. Eu digo até as questões. Então eu vou dizer quais são os acontecimentos. Mas eu digo assim, ó, pode anotar. Analise os acontecimentos sublinhados e identifique a quais categorias dos fatos jurídicos ele se encaixa e qual consequência ele é, qual consequência vai ser produzida. É isso. Questão da minha prova. A primeira prova bota assim. Eu era proprietário de uma vaca, animal, e seu Gabriel deu veneno para essa vaca. É claro que eu não vou botar vaca, na próxima vez vou botar outro animal para ver se vocês esquecem. Mas, vamos lá. Eu tinha uma vaca, seu Gabriel, que era meu inimigo, deu veneno e a vaca morreu. Aí o evento, morte da vaca. Eu me pergunto, qual categoria ele vai se encaixar? Aí, sem sombra de dúvida, vai ter gente que vai cravar ato jurídico porque teve conduta humana voluntária. Beleza, teve conduta humana voluntária, teve. Mas, na verdade, qual é o acontecimento que eu estou estudando? Morte. A morte em si é preciso que exista necessariamente conduta humana? Não. Então, todos aqueles acontecimentos da natureza em que necessariamente não é preciso que haja conduta humana, ele, ainda que tenha conduta humana, ainda que tenha contribuição humana, não vai deixar de ser fato jurídico em sentido estrito. Então, qual é a resposta quando eu falo morte na questão do veneno da vaca? É o quê? Foi um fato jurídico em sentido estrito que produziu para mim, que era titular do direito de propriedade sobre aquele animal, a extinção do meu direito. Bom, Daniel, isso é coisa de outro mundo? Não. Mas tem gente que erra? Tem. Que é pouca gente? Não. Então, fiquem atentos.
Cuidado, não vai ser vaca. Se você é um outro animal, cuidado para você não cair. Depois ainda tem gente que diz assim, o professor gosta muito de pegadinha na prova. Estou avisando. Estou avisando. Depois, se vocês erram, vem reclamar. Diga. Não. Mas olha só, mas a doutora tem que me dizer por que é fato jurídico em sentido estrito. Por que é fato jurídico? Eu tenho que me explicar. Entendeu, dona Alexandra? Não é chegar e dizer assim, não, é fato jurídico. Beleza, mas por que é fato jurídico? Você tem que me explicar. Faz parte da resposta. É porque o enunciado é assim, ó. Explique justificadamente. Tem um modo lá, de modo de justificar. Tem o Barema, aí, ó, fala com o seu Nando aí, ó. O seu Nando aí, a esposa dele aí tem todos os baremas. Se ela guardou, ela tem todos os baremas ali. É verdade. Aí, ó, compartilhe com seus colegas. Eu fui professor dela e faço um negócio de jurídico também. Não sei se já tinha adotado o barema, que a turma era pequena. O que acontece? Turma grande, como eu tinha falado, imagine, se eu faço a prova e entrego para vocês, todos vocês vêm aqui perguntar por que tirou 2 na questão que valia 3. Ou porque eu tirou 2,5 na questão que valia 3. Aí eu ia aprender 2 aulas para conseguir ler tudo de novo. Então tem um barema para dizer, ó, você não teve porque você falou que era fato jurídico em sentido estrito, mas não explicou. Perdeu ponto. Não explicou que aquele acontecimento era a morte e que, portanto, era um acontecimento natural, que pouco importava que houvesse a conduta humana para a sua concretização. Então, uma vez concretizado, ele vai se encaixar, ele vai se amoldar o quê? A categoria fato jurídico em sentido estrito. Senão, o que acontecer de tudo aquilo que eu falo aqui para vocês? É que eu quero que vocês coloquem na prova, para ver se, na verdade, vocês captaram todo o meu esforço aqui, inclusive com a ajuda do microfone, para ajudar vocês. Então, é essa a primeira observação que eu faço para vocês. Então, vamos lá. Então, o que eu falo para vocês nesse sentido? Gente, então toda vez que a lei não exigir, ou seja, não é necessário, não é obrigatório que aquele acontecimento tenha sido produzido por uma conduta humana, então seriam chamados acontecimentos da natureza, acontecimentos naturais. Todos esses acontecimentos naturais previstos no direito e que, portanto, são aptos a produzir consequências jurídicas, eles vão se encaixar na categoria fato jurídico em sentido estrito. Observação número 2, que é muito importante. Não é necessário. Mas se porventura tiver a contribuição, a colaboração de a conduta humana, isso vai afastar ou vai tirar esse acontecimento dessa categoria e colocar em outra? Não e não. Todo mundo entendeu? A colega ia perguntar lá no fundo. A senhora vai me dizer, é ou não é? Pronto, exatamente. O decurso do tempo também são acontecimentos que são oriundos da própria natureza. Então, até entrando na questão dessas perguntas, oi? Por que a maioridade é originada de quê? Decurso do tempo, a pessoa completou 18 anos. É o quê? Decurso do tempo, 18 anos. Pouco importante, entendeu? Completou 18 anos, automaticamente a pessoa alcança a maioridade. Que, na verdade, vai produzir qual consequência? Vai fazer com que aquela pessoa possa alcançar a sua capacidade civil plena. Então, é uma questão tão somente objetiva, no sentido, completou 18 anos, alcança a capacidade plena. Não, sai do relativamente incapaz para o capaz, plenamente capaz. Aí, o que vai acontecer? Eu vou lhe perguntar, essa é a minha situação. Me diga você, seu Fernando, me responda você. A emancipação tem que ser o quê? Um ato dos pais que vai fazer com que seja cessada a incapacidade antes do critério da maioridade. Para você é fato jurídico, sim ou não? Me diga você que perguntou, é ou não é? Não, por quê? Porque o que é que vai gerar a cessação da incapacidade nessa situação? A intervenção do pai. É o decurso do tempo? Não, se só fosse o decurso do tempo, era fato jurídico em sentido estrito. Ok, gente? Ok? Vamos caminhando. Vimos conceitos, vimos as noções, né, as observações imprescindíveis para que vocês
para que vocês não errem na prova. E vamos agora, quando formos falar na questão dos exemplos, aí é interessante nós pontuarmos que dentro dessa categoria fatos jurídicos em sentido estrito, a doutrina divide em duas subcategorias. Quais seriam elas? Fatos jurídicos ordinários ou extraordinários. E em tempo de carnaval, em tempo do comercial, né, do bomnegócio.com, nós não podemos esquecer o nosso querido ícone do pagode da Bahia, dos anos 90 e diante, o Padre Washington. Que em homenagem a ele, se vocês não me ajudar, esses fatos jurídicos seriam o quê? Me ajude aí, de acordo com o Padre Washington, como é que ele fala? Ordinários. Exatamente. Seriam o quê? Esses fatos jurídicos ordinários? Seriam aqueles fatos comuns, costumeiros. Então, na verdade, aí a gente vai tendo a noção, né, de que quando ele falava samba ordinária, ele, na verdade, devia falar samba extraordinária, né? Porque ordinária, quando a gente vê que ordinária é tudo que é comum, então, na verdade, eu entendia, quando ele falava isso, samba ordinária, ele está dizendo, pô, qualquer mulher que é a mulher que desfila, né? Que não anda, né? Com aquela música que tira foto no espelho para postar no Facebook, que não anda, que desfila. Então, quando ele falava assim, samba ordinária, ele queria dizer para essa mulher especificamente, e não para qualquer mulher, para aquela mulher especificamente que ele falava. Então, se ele está falando com uma mulher específica, ele não devia chamá-la de ordinária, ele devia chamá-la de extraordinária, porque é o quê? Especial, não comum, incomum, diferenciada. Então, feita essa observação, que o Padre Washington poderia errar, porque ele não tinha conhecimento jurídico, mas vocês, se forem fazer, já sabem que quando for falar com a mulher, você não vai chamá-la de mulher ordinária. Você tem que chamar de quê? De extraordinária, exatamente. Por quê? Porque ordinária é comum, extraordinária é incomum. Oi? É mesmo? Mas aí você tem uma própria desenvolvimento de conversa. Se a mulher não tinha um tapa antes, né? Se você de ordinário, você pode se desenvolver para explicar isso para ela. Embora não seja o momento certo para esse tipo de conversa. Mas vamos caminhando. Vamos lá. Então nós temos, dentro desses fatos jurídicos em sentido estrito, nós temos os fatos jurídicos ordinários, que são aqueles comuns, como a gente já falado, decurso do tempo, nascimento, morte, ou seja, são situações que são comuns, esperadas, costumeiras. São esses os exemplos dos fatos jurídicos em sentido estrito ordinários. Extraordinários, como o próprio nome diz, são o quê? São aqueles acontecimentos excepcionais, fora do comum, fora do padrão. Sobre esses acontecimentos, o que é que nós podemos observar? Os maiores exemplos desses fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários são, e hoje, pela primeira vez, vocês vão entender, aquela situação Vamos lá. O que é que eu gosto para falar com vocês? Depois de interrompido, porque os dois não tem nada a ver. Então vamos lá. Extraordinário seria o quê? São aqueles acontecimentos fora do comum, que não são esperados, de certa forma, que não estão no padrão do costume. Esses fatos extraordinários têm como maior exemplo, né, as suas maiores manifestações, e é isso que hoje a gente vai falar, entender o que seriam chamados casos fortuitos que força maior. Se vocês já observaram, por motivos de força maior, nós não vamos funcionar hoje, ou a loja vai fechar mais cedo, ou a loja vai fechar. O que é que seria isso? É o que nós vamos estudar a partir de agora. Já vamos saber o quê? Quando fala força maior, caso fortuito, o que é que seria? Hoje você já sabe. Antes de eu dar o conceito, você já sabe que são o quê? Acontecimentos da natureza que não são comuns, são extraordinários. Portanto, são fatos jurídicos em sentido estrito, extraordinários. Mas o que é marcado, na verdade, pelo caso fortuito e força maior? Acerca disso, eu tenho duas observações para fazer.
Existem duas correntes doutrinárias, uma capitaneada pelo mestre Orlando Gomes e outra pelo desembargador do Rio de Janeiro, Sérgio Cavalieri Filho, que eles tentam, na verdade, o que é que Orlando Gomes fala? Ó, tudo bem que existe caso fortuito, tudo bem que pode existir força maior, mas entre eles, o que é que eles apresentam em comum? Disse o quê? Ó, em comum, eles têm o quê? Ambos, eles são inevitáveis, ou seja, eu não vou conseguir evitar os efeitos daquele acontecimento. Então, para ele diz o quê? Para mim, pouco importa se um era previsível, o outro não era previsível, pouco importa. O que importa é que ambos são inevitáveis. Previsível ou não, eles são inevitáveis. Se são inevitáveis, devido a essa inevitabilidade, ao ver dele, seriam coisas sinônimas, expressões sinônimas. Então, para ele defenderia o quê? Caso o fortuito fosse o maior, são todos aqueles acontecimentos da natureza cujos efeitos o homem não consegue evitar. Então, pouco importa. Tudo aquilo, de Orlando Gomes, exatamente. Tudo aquilo que o ser humano, todo aquele acontecimento da natureza cujos efeitos o homem não consegue evitar e que não são costumeiros, seria para ele fatos jurídicos em sentido estrito extraordinários e seria sinônimo, ou seja, ele utiliza a expressão caso fortuito e força maior, como expressões sinônimas. Então, quando eu estou falando caso fortuito e força maior, para ele seria a mesma coisa porque ambos são inevitáveis. O homem não consegue evitar as consequências daquele acontecimento. Essa é a corrente de Orlando Gomes. Sérgio Cavalieri Filho, ele tenta separar. Ele diz assim, ó, tudo bem, eles são ambos inevitáveis, só que um é previsível e o outro é imprevisível. Então, o que ele vai dizer? Ó, aqueles que são previsíveis são considerados como força maior, ou seja, aqueles acontecimentos previsíveis, ou seja, ó, é possível que aconteça? É. Aí a primeira pergunta que você vai dizer, Daniel, previsibilidade significa que é comum? Sim ou não? Não. Então, na verdade, ó, eu não espero que aconteça, mas pode ser que aconteça. Aí é a situação da gama da previsibilidade. Então ele diz, todo aquele acontecimento da natureza que é previsível, mas mesmo sendo previsível, eu não tenho como evitar as consequências, para ele seria considerado como força maior. E todos aqueles acontecimentos que fossem totalmente imprevisíveis, seria para ele considerado como caso fortuito. Vamos dar só exemplo para vocês verem. Ó. Um maremoto no Japão, um tsunami no Japão, de acordo com o entendimento do professor Sérgio Cavalieri Filho, é força maior ou caso fortuito? Olha. Previsível ou não? Olha só. Assim, é previsibilidade. Ele sabe que pode acontecer, da maneira que ele sabe. Ali é uma coisa fora, totalmente inesperada que aconteça. Ele não sabe quando vai acontecer, mas ele sabe que pode acontecer. Então seria o quê? Força maior. Agora olha a diferença. E um tsunami em Salvador é caso fortuito ou força maior? Caso fortuito. Por quê? Nunca você espera que isso vai acontecer. Não é nem previsível que isso aconteça. Então, se nunca é nem previsível e acontece, é o caso fortuito. Se é previsível, mas mesmo assim eu não tenho como afastar, ele é considerado como força maior. É mesmo? Bom, o senhor geógrafo? Bom, parabéns. Mas boa para a gente mudar os exemplos. Mas, a princípio, teria aquela questão da previsibilidade, como o colega Nando falou. A partir da expectativa de acontecer ou não. Qual é, rapaz? Em relação a um vulcão que existe na costa africana, chamada Cumbriciga, isso é erupção. Ele vai causar um tsunami na... O senhor também é geógrafo? Não é só... Não, pô, valeu, mas eu só queria saber, o conhecimento seu foi pelos estudos da geografia? Foi mesmo? Ah, tá. Foi meio fantástico que você está sabendo. Eu já sabia, pô. Mas, só voltando, você queria dizer,
você quer dizer assim que a única possibilidade de ter um tsunami era quando a Vitória conseguisse uma estrela, pô. Você tem que fazer isso. Por isso que eu dei risada, não é algo canto. Rapaz, olha só. A força maior, porque isso não é nem previsível de acontecer. Eu fiquei do Bahia. Diga aí, velho. Isso, exatamente. Não, calma, a gente vai chegar lá. Você tá prestando. Igual você tá perto de um Alexandre, que aí quando a sua informação, calma. Tá? Eu tô tirando isso aí. Você tá vendo, não, tá vendo? Estou ficando velho mesmo. Me desculpe, dona Simone, me desculpe, dona Alexandra. Eu estou ficando velho. Agora eu não esqueço mais nem o nome das coisas. Só assim, errando pra gente não esquecer. Então, dona Simone Albado, sobrenome eu lembro. Acertei ou errei também? Pelo menos já diminuiu meu grau de culpa pelo erro cometido. Mas, voltando a essa situação, o que é que eu quero dizer para vocês? Beleza, temos essas duas correntes. É importante que vocês saibam por quê. Porque eu posso perguntar para você, ó, esse determinado acontecimento, de acordo com a teoria ou a doutrina de Sérgio Cavalieri e Filho, pode se encaixar como o quê? Eu posso perguntar para vocês. Pode, claro, tudo a gente pode cobrar. Tudo que a gente fala em aula, sala de aula, a gente pode cobrar, porque eu sempre digo. É a questão se lembra do processo, mas que o juiz sempre tem que julgar de acordo com o que é pedido. Eu digo que também isso chama, a questão da própria questão da coerência lógica da análise. Então, o que acontece? Isso aplica também na prova, ou seja, tudo aquilo que eu falo na sala de aula, de forma, pela coerência, eu posso cobrar, porque eu falei na sala de aula. Então, caminhando. Oi? Bom, primeiro, o que entende que seriam sinônimos, porque eles são marcados pela característica maior de serem inevitáveis, previsíveis ou não, ao longo do mundo. O que entende que se diferencia em que o caso curto seria aqueles acontecimentos que seriam imprevisíveis e também, logicamente, inevitáveis, dos que seriam previsíveis, mas inevitáveis, que tenta diferenciar é Sérgio Cavalieri Filho. E o que acontece? Aí respondendo a pergunta que o colega Cláudio fez, é Cláudio ou Henrique meu nome? Não, acertei, pelo menos estou me recuperando. Vamos lá. A pergunta que o colega Cláudio fez foi a seguinte: e você, Daniel, qual é a corrente que você defende? Olha, sobre isso, tem pouca importância, de certa forma, se a gente vai diferenciar ou não. Por quê? Porque a consequência vai ser a mesma. Mas o que eu adianto para vocês? O STJ, em uma situação em que ele analisou um buraco que foi causado numa estrada em razão da chuva, e que aí, por causa desse buraco, o cara passou pelo buraco, teve um acidente, faleceu, o pessoal entrou com ação judicial, buscando a responsabilização do Estado responsável pela manutenção daquela estrada. Naquele momento, para analisar se tinha ou não responsabilidade do Estado, ele falou também sobre isso, caso fortuito e força maior, e deu a entender que ele, de STJ, como não deveria ser, diferente, se filia à corrente do professor Orlando Gomes, no sentido de que, basta que exista essa corrente, ou basta que esse acontecimento natural seja inevitável, ou seja, ele não seja esperado, seja extraordinário, e que seja inevitável, pouco importa para ele diferenciar caso fortuito fosse maior. Seriam todas situações iguais. Então, o STJ segue a corrente do professor Orlando Gomes nesse sentido. Ok? Ok? Ok, seu Cláudio? Então, ficamos com o STJ em relação a isso. Caminhando. Viram tudo aqui de fato jurídico em seu distrito? Entenderam tudo direitinho? Diga. Na verdade, porque eles colocaram que foi devido àquele temporal. O problema que fundamentou anteriormente foi aquele temporal fora dos padrões esperados. Exatamente. Foi a enchente, na verdade, que causou aquele buraco. Beleza? Vamos caminhando. Agora nós vamos entrar na seara do ato-fato jurídico, uma outra categoria. A gente vai ver. Só para você diferenciar uma subcategoria da outra, mas a princípio não.
tem diferença na prática nenhuma. Beleza? Vamos caminhando. Ato fato jurídico. Como vocês vão acompanhar, o que eu quero falar com vocês? A partir de agora, a gente vai ver que essas categorias, na verdade, elas se diferenciam entre si, principalmente levando em consideração a condição ou a participação humana e o tipo dessa participação, a forma pela qual há essa participação, essa conduta humana. Aqui nós já vimos que não precisa ter conduta humana nenhuma. Nessa daqui a gente vai ver que